Vamos entender a respiração celular? Olá, eu sou o professor Leitão do canal Biologado na Rural e nós vamos abordar um pouco mais este temível assunto que se trata nada mais, nada menos do que a obtenção de energia através da quebra, da oxidação de determinadas moléculas energéticas. Que moléculas são essas? Elas podem ser proteínas obtidas na ingestão de carnes, ovos, leites e derivados. Pode ser lipídios, gorduras e os óleos de algumas frutas e alguns outros vegetais. Eles podem ser os açúcares, que são também carboidratos ou sacarídeos, que são obtidos quando a gente come aquele bolinho, aquele pão, aquele macarrão. E é esse último tipo de molécula energética que a gente vai trabalhar a partir de agora, ok? Esses açúcares são classificados em polissacarídeos, disacarídeos e monossacarídeos. Por um exemplo, para ficar bem claro para você, já partindo do mais complexo para o mais simples, é o salgadinho, aquele, né, aquela coisinha gostosa de se comer, é basicamente amido, ou seja, uma cadeia polissacarídica, uma cadeia extensa de sacarídeos. E no ato da mastigação, a nossa saliva vai quebrando esse polissacarídeo, tornando em maltose, um disacarídeo. No nosso estômago, por sua vez, esse disacarídeo é quebrado novamente, sobrando a glicose, que é a molécula energética de interesse desta videoaula, ok? Você perguntará por que a glicose é a molécula de interesse, porque dentre as três que eu citei aqui nesse vídeo, a glicose tem um processo mais bem elaborado para nós, né, mais bem elucidado, e também o nosso corpo tem um melhor aproveitamento energético dessa molécula em questão de espaço-tempo, ok? No que consiste a respiração celular? A respiração celular consiste em três etapas distintas, mas em sequência, basicamente, para a quebra minuciosa da molécula em questão, que aqui vai ser trabalhada a glicose, para obtenção de energia, energia na forma de ATP, ok? E as etapas são glicólise. A primeira etapa consiste na quebra da molécula de glicose em moléculas mais simples. A glicose tem 6 carbonos, ela vai ser quebrada até sobrem duas moléculas de 3 carbonos, conhecidas como ácido pirúvico, ok? A segunda etapa, conhecida como ciclo de Krebs ou ciclo cítrico, consiste em que? Em pegar as moléculas resultantes da primeira etapa e adicionar a um composto de carbono conhecido como oxalacetato. A partir da adição disso dentro de uma outra organela na célula, a mitocôndria, várias alterações estruturais ocorrem nessas moléculas, resultando na produção de NADH, que também é uma molécula energética interessante para a respiração celular, ATP e o FADH, que vai ser explicado mais na frente, ok? E a última etapa da respiração celular é a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. O que aí significa este palavrão? Significa que a última etapa da respiração celular consiste no aproveitamento daquele NADH que eu falei antes, daquele FADH que eu falei antes, não especificamente vai ser tratado mais à frente, ainda dentro da mitocôndria, para uma produção quase que massiva de ATP, ok? A glicólise. É importante lembrar que a glicólise acontece exclusivamente no citoplasma. A presença da glicose dentro da célula ocorre através de vasos sanguíneos e outras passagens orgânicas. Uma vez que a glicose entra dentro da célula e está no citoplasma, inicia-se a glicose. Como que ocorre a glicose? A glicólise ocorre em processos, em reações químicas que vão quebrando a molécula de glicose até que restem as moléculas alvos da segunda etapa dessa. E para o mais estranho que pareça, a glicólise é uma reação química que objetiva a produção de ATP e NAD, ok?
Só que para que haja essa proteína ATP é necessário que haja um investimento nisso. Então, o fosfato do ATP, o adenosina trifosfato, que é a molécula mais relevante em questão de capacidade energética, ela é adicionada nos primeiros momentos da glicólise, ok? Aqui eu estou só resumindo o processo de glicólise, não estou explicando totalmente. Uma coisa importante de se ressaltar é que na na estrutura do ATP, as ligações de fosfato, elas são muito energéticas. Então, é por isso que é uma das principais moedas energéticas do nosso corpo. Então, vamos voltar. Quando a glicose é adicionada, a ATP é adicionada na glicose, ocorre uma alteração estrutural, resultando na glicose fosfato. Só que ainda não está pronto para que essa molécula seja quebrada para interesse dos fins da respiração celular. Então ocorre uma nova adição de ATP, formando a frutose difosfato. A maioria desses nomes vocês não precisam decorar, apenas saber que a adição de 2 ATPs para a quebra da glicose. No final das contas, essa frutose difosfato ela está instável. A adição desses fosfatos, a intenção da adição desses fosfatos é deixar a glicose instável. E assim, a reorganização dela se faz com facilidade, formando duas moléculas distintas com 3 carbonos e um fosfato em cada uma delas. Esse fosfato ainda deixa essas moléculas instáveis e ele é capturado por moléculas de ADP com a entrada também de um fosfato livre, o fosfato inerte, formando o ácido pirúvico. Sim, agora essa estrutura é a de interesse para... E vamos agora para o próximo passo, na mitocôndria. O próximo passo que ocorre na mitocôndria é denominado ciclo de Krebs ou ciclo cítrico. Por que ciclo cítrico? Vou explicar mais na frente, né? Aqui está uma imagem diagramada de como é uma mitocôndria e as áreas de interesse, ok? Antes de mais nada, antes de começar o ciclo de Krebs propriamente dito, é importante dizer que após a glicólise ocorre uma adiçãozinha do ácido pirúvico com uma coenzima que vai facilitar, que vai acelerar o processo de quebra dessa partícula. Então, a partícula, a molécula de piruvato, ela é adicionada a coenzima e no processo da passagem da membrana, ela torna-se um acetil. Ela perde um carbono na forma de gás carbônico, ela se torna um acetil coenzima A. Agora, essa molécula pode fazer parte do ciclo de Krebs. Dentro da mitocôndria existem várias moléculas conhecidas como oxalacetato, que é uma molécula de 4 carbonos fundamental para este processo. A partir do momento que a acetilcoenzima A e o oxalacetato interagem, eles formam um citrato, ok? Que essa nova formulação permite uma degradação mais elaborada das moléculas de glicose. Ocorrem vários rearranjos estruturais naquelas moléculas, então no isocitrato, no alfa-cetaglutarato, no 5-coenzima A, no succinato e no fumarato, no malato. Todos esses atos, todas essas alterações são para a obtenção da energia, ou seja, do citrato ele se reorganiza estruturalmente formando o isocitrato e ficam com algumas áreas propensas à retirada de energia. Então vem aquela molécula do NAD, a nicotimina adenina dinucleotídeo, que você não precisa decorar esse nome, mas é importante que você saiba que ela existe e que ela fica geralmente na mitocôndria na forma de NAD+, não só na mitocôndria, como no citoplasma. Esse NAD+, ele capta todos aqueles elétrons e os prótons de hidrogênio que são liberados, ok, para a próxima etapa. E ainda no ciclo de Krebs,
os rearranjos estruturais. E no final desse rearranjo estrutural ocorre a última liberação da energia na forma de NAD. O NAD+, ele capta os prótons e leva para a próxima etapa. Ok? Na última etapa da respiração, na respiração celular, a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa ocorre na matriz, na parte mais interna da, da, da matriz mitocondrial. E é importante lembrar que tanto nas nossas mitocôndrias procariontes quanto nas membranas nossas mitocôndrias eucariontes e nas membranas procariontes de muitos organismos unicelulares, esse tipo de respiração acontece, o que só reforça aquela velha teoria celular de que as nossas mitocôndrias e nossas células, por assim dizer, nada mais são do que a fusão evolutiva de organismos unicelulares. Mas vamos voltar para o ponto de interesse, ok? Aqui nós vemos várias coisas monstruosas, vários elétrons, prótons, NAD, FAD, etc. Mas enfim, o processo ele inicia quando depois do ciclo de Krebs nós temos vários NADs capturados, vários NADs sintetizados, por assim dizer, depois da captação dos prótons e dos elétrons. Esses prótons e elétrons eles interagem com as proteínas da membrana interna da mitocôndria, nas cristas mitocondriais, ok? E toda vez que um NADH ele interage com uma dessas, ele interage na ordem dessas estruturas aqui. Primeiro este complexo proteico, ok? Você não precisa saber o nome desse complexo proteico por enquanto, só para ensino superior, mas enfim. Quando o NAD ele interage com estes complexos proteicos, ele libera aquele próton para o espaço entre as membranas mitocondriais, ok? E a partir do momento que ele libera esses prótons, ele também libera elétrons que vão passando de complexo proteico para complexo proteico. E no final das contas, todos esses prótons e esses elétrons serão convertidos em ATP. Não só os prótons, os elétrons involuntariamente, porque a passagem desses elétrons nos complexos proteicos permite o bombeamento, ou seja, quando o elétron chega no complexo proteico, ele libera a passagem dos prótons de hidrogênio, beleza? O NAD passa, ele já vem carregado, ele chega e deixa na primeiro complexo proteico, libera uma quantidade e volta a ser NAD+, voltando para que disponível para a primeira e a segunda etapa da respiração celular. Enquanto que o FAD, que é responsável pela captação de proteínas no ciclo de Krebs, ele carrega uma quantidade mais volátil de energia, então ele não passa para o primeiro complexo, ele passa para o segundo complexo, ok? Bom, no final das contas, esse terceiro complexo proteico ele é o responsável por pegar todos aqueles elétrons que são ditos que são passados pelos outros complexos proteicos para juntar a uma molécula de O2, que ela está volátil, o oxigênio ele atrai esses elétrons e os prótons. Ele é como se fosse o imã, o contrapeso para o funcionamento dessa indústria de ATP, ok? Então, toda vez que há uma grande concentração, toda vez que há uma grande concentração de prótons na membrana, no espaço intermembranar, a última complexo proteico, o ATP sintase, ele consegue usar esses prótons para adicionar, ele usa da passagem desses prótons, que os prótons é como se os prótons passam por ATP sintase como se fosse uma válvula de descarga. E toda vez que ele passa por aí, um ADP adiciona no fosfato. Ok?
Resumão. Resumindo as coisas, a respiração celular acontece tanto pela inspiração, pelo oxigênio e outros gases que inspiramos, quanto pelos alimentos, mas principalmente pelos alimentos, que é por onde nós obtemos as moléculas energéticas, ok? Sem alimentação não há respiração celular, sem oxigenação não há respiração celular, beleza? As moléculas e os gases necessários adentram a célula. No citoplasma acontece a primeira etapa da respiração celular, a glicólise, nesse caso, onde ela é quebrada em ácido pirúvico. Nesse processo, ela libera uma quantidade de ATP de NAD, que é aquele carregador de prótons e elétrons. Já na mitocôndria, ocorre uma alteração estrutural, ainda na passagem da membrana, ocorre uma alteração estrutural do ácido pirúvico para a coenzima, acetilcoenzima A. E essa molécula de carbono é adicionada ao ciclo de Krebs para liberar vários ATPs, vários NADs e FADs. E depois, já nas cristas mitocondriais, ocorre a respiração, a última etapa da respiração celular, que é a produção em cadeia do ATP, ok? Um saldo energético para podemos ver. Na glicose foram produzidos 2 ATPs e 2 NADH. No ciclo de Krebs, como eu já expliquei, foram produzidos 2 ATPs, 8 NADs, como a gente pode ver lá naquela imagem, e 2 FADs. Todos extraindo os ATPs, os NADs que são produzidos são usados na última etapa da respiração celular. Então, na cadeia respiratória são produzidos ao todo 34 ATPs, ok? Então, o saldo total, o saldo energético da respiração celular são em torno de 32 a 38 ATP para cada molécula de glicose, beleza? Então, por que de 32 a 38 ATP? Porque em algumas células, como as musculares e as nervosas, há mais investimento, há mais ou menos investimento das moléculas de ATP para que a molécula ela consiga ficar mais ou menos estável, dependendo da necessidade da célula, beleza? Brigadaço. É isso aí. Só deixa aquele like e aquela visualização. Valeu!